Olá a todos, o meu nome é Luís Rodrigues, eu sou pastor na Assembleia de Deus em Tomar e hoje gostava de vos falar acerca de um dos papéis do Espírito Santo. Quando nós falamos acerca do Espírito Santo, normalmente a pergunta que algumas das pessoas fazem é: quem é o Espírito Santo para mim? E depois vão em busca das respostas. Mas eu penso que esta é uma premissa errada. Quando nós falamos acerca do Espírito Santo, nós não podemos tirar ilações, nem fazer definições, nem fazer teologia de acordo com as nossas experiências, porque elas são experiências. E são subjetivas, no sentido em que têm a ver com o sujeito que as experiencia. Eu não posso fazer teologia acerca das minhas experiências com o Espírito Santo. A forma como eu abordo o tema Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, ela tem que partir de uma premissa bem maior. E a premissa deve ser a pergunta: o que é que a Bíblia fala e diz acerca do Espírito Santo? E quando nós entendemos que a Bíblia fala que o Espírito Santo é de facto Deus, é uma pessoa divina, é a terceira pessoa da Trindade, existe Deus Pai, o Filho, que é Jesus Cristo, e depois o Espírito Santo. A partir do momento em que eu entendo que o Espírito Santo é Deus, eu tenho que pesquisar e procurar o que é que Ele faz, qual é o seu papel e o que é que isso implica na minha própria vida. Então, não tem a ver com a minha interpretação subjetiva, não tem a ver com as minhas experiências, mas tem a ver com aquilo que a Palavra de Deus proclama acerca do Espírito Santo. Assim, o meu relacionamento com o Espírito Santo é baseado não na minha experiência pessoal, mas naquilo que a Bíblia proclama. Assim, eu, quando tenho um relacionamento, não tem a ver com aquilo que eu experiencio, mas tem a ver com aquilo que eu sei que tem que ser o meu relacionamento. Em João capítulo 16, versículo 8, diz assim: quando então Ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. E este é um papel importantíssimo do Espírito Santo. Nós, às vezes, confundimos um bocadinho o Espírito Santo com a nossa própria voz da consciência, com aquilo que é os nossos remorsos. E nós entendemos à luz da Bíblia, neste texto, que a nossa consciência não é o Espírito Santo. Os nossos remorsos não são o Espírito Santo. Jesus aqui está a falar que Ele está a breve altura de Ele partir, mas que é importante que o próprio Jesus Cristo ascenda, não é? Porque depois de ascender virá o Espírito Santo, que terá como papel, ou um dos papéis, convencer o mundo do pecado. E é interessante porque aqui o discurso que João está a utilizar é um discurso assim meio jurídico. A expressão no grego aponta para um promotor público, um advogado de acusação, um advogado que arranja todas as provas essenciais para condenar aquele que está à sua frente, para convencer a pessoa de que ela própria é culpada. E isto é muito interessante, ou seja, é um advogado que é de tal forma bom que até próprio o acusado entende que ele é de facto culpado. Existe prova para além de qualquer dúvida. Não existe, passa a não haver nenhuma dúvida. Este é o papel do Espírito Santo, convencer. Esta é a expressão, convencer de tal forma porque arranjou provas irrefutáveis de que nós somos culpados. E diante disto, amigos, isto é tremendo. Diante desta constatação de que nós somos culpados, o Espírito Santo não se limita a dizer que somos culpados. O seu papel não é condenar, é convencer do pecado. A partir do momento em que eu sou convencido que sou pecador, eu percebo que não há esperança para mim além da esperança que existe em Deus. Então a ideia é: porque eu sou condenado, porque eu sou culpado, o Espírito Santo me convence, mas Ele também aponta para aquilo que é a minha salvação, Jesus Cristo. E isto é tremendo, porque sim, o Espírito Santo não é meramente o meu poder, ou um poder que Deus imprime em mim. O Espírito Santo não é a minha consciência. O Espírito Santo não é apenas o meu amigo, não é apenas o meu companheiro, embora ele possa ser todas essas coisas. A verdade é que um dos seus papéis é convencer-nos do pecado. E aqui entra diretamente, o papel do Espírito Santo entra diretamente na questão da salvação. Porque é Ele quem convence. Não é o meu discurso, não é a minha racionalidade, não é o meu intelecto, não é por causa de nenhuma destas coisas que eu cheguei à consciência e cheguei à conclusão de que eu sou pecador e que preciso de salvação. Não é nada disso. Aquilo que me impele para Deus, aquilo que me impele para o plano da salvação, aquilo que me impele para a pessoa de Jesus Cristo, é esta consciência espiritual, porque é isto mesmo, é este convencimento que o Espírito Santo faz no meu coração, na minha alma e no meu espírito, de que eu sou culpado. Eu sou um culpado e não tenho qualquer esperança. Mas em Jesus Cristo, e é o Espírito Santo que aponta também para Jesus, em Jesus Cristo nós obtemos a salvação. Então, o Espírito Santo é Deus, é Ele que nos convence e é Ele também que nos aponta para Deus. Então, que Deus vos abençoe
Deus vos abençoe.